A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esta palavra encher, ela significa muito mais do que encher apenas. Ela significa transbordar. A vontade de Deus é que você esteja transbordando com o Espírito Santo. Este verbo ele está no imperativo. Não é uma opção, na verdade, é uma ordem. Se você é cristão, se você já entregou a tua vida a Cristo, Deus ordena que você seja uma pessoa cheia com o Espírito. É uma ordem de Deus. Deus ordena que você seja cheio da presença de Deus. Deus ordena que você não se encha com as coisas desta terra. Deus ordena que você não se encha com as coisas deste mundo. Deus ordena que você se encha com o Espírito Santo. Você vai ter uma vida completamente diferente. Também ele dá a ideia de que é uma coisa que Deus vai fazer por você. É algo que é uma experiência que Deus vai derramar sobre a tua vida. No livro de Atos dos Apóstolos e nos Evangelhos nós vemos várias vezes, quando a Bíblia fala sobre alguém ser cheio do Espírito, a Bíblia usa várias palavras diferentes. Há vários tipos de enchimento com o Espírito Santo. Há um enchimento inicial que a pessoa recebe instantaneamente. Que você está num culto, que você está em casa, que você está em algum lugar e de repente o Espírito Santo cai sobre a tua vida e você fica cheio com o Espírito naquele instante e você ora em línguas estranhas e você glorifica a Deus e você fica embriagado com a presença do Senhor em tua vida. Mas há também um enchimento do Espírito que é algo contínuo, que é o que está dizendo aqui nesse texto. Você não pode encher-se com o Espírito Santo apenas uma vez em tua vida, mas esta é uma experiência contínua, é uma experiência que você precisa ter sempre, é uma experiência diária na tua vida, é uma experiência que precisa ser renovada em tua vida, é uma experiência nova a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Não é apenas uma experiência que você teve há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou em alguma época da tua vida, quando você foi batizado com o Espírito Santo pela primeira vez, e você então foi cheio com o Espírito, e você falou, bom, eu vou querer servir a Deus, a partir de agora, cada vez mais, eu consagro a minha vida ao Senhor. Mas depois o tempo foi passando, e talvez hoje você já não esteja mais cheio com o Espírito Santo, como você já foi no passado, pois a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. É uma ordem de Deus para a tua vida. Você precisa encher-se com o Espírito Santo. Não se embriagar com vinho, mas encher-se com a presença de Deus. E quando eles estavam lá em Atos capítulo 2, todos reunidos, a Bíblia diz, estavam todos reunidos no cenáculo, no mesmo lugar em que eles estavam orando e buscando a Deus. E a Bíblia diz que de repente ouviu-se um som que encheu aquela casa como se fosse de um vento. Apareceu como que línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos eles, sem exceção alguma, ficaram cheios com o Espírito Santo e passaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo inspirava aquelas pessoas a glorificarem a Deus em uma língua que eles não entendiam. E os discípulos entenderam que esta era a promessa, que este era o enchimento, que esta era a experiência, que isto era o batismo com o Espírito Santo. Eles ficaram cheios com o Espírito Santo a partir daquele dia. As suas vidas foram transformadas. Eles nunca mais foram os mesmos homens e as mesmas mulheres. Eles receberam um poder sobrenatural para ser testemunha do Senhor. Pedro, que era um homem covarde, de um momento para o outro se transforma em um homem corajoso, se transforma em uma pessoa ousada, se transforma em um pregador ungido da palavra. E no seu primeiro sermão público, quase 3.000 pessoas se convertem naquele dia, crendo no Senhor, porque a palavra agora tinha um novo poder, a palavra agora tinha uma nova unção, a palavra agora tinha uma nova autoridade, porque ele foi cheio com o Espírito Santo.
A Bíblia mostra no livro de Atos, em Atos 2, em Atos 8, em Atos 10, em Atos 19, que quando estas pessoas foram cheias com o Espírito Santo, eles oraram em línguas estranhas. E então eu vejo na Bíblia que quando uma pessoa é cheia com o Espírito Santo, ela recebe um dom de Deus, ela recebe um dom de poder orar em uma língua que ela não entende. A sua mente não consegue entender as palavras, mas ela sabe que aquilo vem de Deus, ela sabe que aquilo vem do Senhor. É como um óleo que está fluindo da sua vida, é como uma água que está lá dentro jorrando do seu coração, como Jesus falou lá em João capítulo 7, no último dia da festa. Ele olhou para aquelas pessoas que tinham o hábito de derramar jarros de água pelas escadarias, e ele olhou para aquelas pessoas e ele falou: quem tem sede venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. E o apóstolo João diz, isto dizia ele com relação ao Espírito que eles iriam receber. O Espírito Santo em nossa vida é uma fonte de água que jorra para a vida eterna. É algo que sacia a nossa sede. Se você é um cristão, você nasceu de novo, isso é uma experiência maravilhosa. O batismo com o Espírito, o enchimento com o Espírito é para todas as pessoas que já nasceram de novo. Não é para o incrédulo, não é para o ímpio, não é para o gentil, não é para a pessoa que não ama a Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência para quem já crê em Jesus Cristo, para quem já nasceu de novo, para quem já entregou a vida a Jesus. Então é só receber, basta você crer no teu coração, basta você receber, falar: Senhor, eu recebo. O Senhor vai derramar sobre a tua vida, Jesus vai derramar sobre a tua vida, porque Deus está mais desejoso em encher você com o Espírito do que você está desejoso em receber o Espírito Santo da parte de Deus. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo pela primeira vez, eu estava buscando a Deus, e esta é uma experiência gratuita que Deus dá para nós. E eu já por mais de um ano estava jejuando quase que todos os dias, e estava orando e pedindo: Senhor, me batiza com o Espírito. E eu não fui batizado com o Espírito Santo porque eu acreditava que eu iria receber, porque eu estava buscando. Mas a Bíblia diz que não é pelos nossos méritos, mas é um dom de Deus, é graça de Deus, é um dom gratuito de Deus para as nossas vidas. Então um dia eu entendi isto, e lá no quarto sozinho eu falei: Senhor, eu recebo de ti. E eu fui batizado no Espírito naquela hora. E eu comecei a falar em línguas estranhas, mas eu não senti nada, eu não tive nenhuma emoção, eu não senti coisa alguma. Eu comecei a falar aquelas palavras que vinham em meu coração, aquilo que enchia o meu coração. Eu queria glorificar a Deus, eu queria falar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu adoro ao Senhor, Senhor, tu és a pessoa mais importante nesta terra para mim. Mas eu não consegui achar palavras em português para expressar o meu amor pelo Senhor. Então eu comecei a falar aquelas palavras que pareciam que era um rio que brotava lá dentro de mim, e eu não entendia, mas eu comecei a falar e a falar e a falar. E quando eu criei, eu falei para Deus: Senhor, eu vou falar pela fé. Senhor, eu não estou sentindo nada. Senhor, eu não estou vendo nada. Senhor, eu não sinto nada no meu coração. Senhor, eu nem estou chorando para orar. Senhor, mas eu vou falar pela fé, porque o Senhor diz nas Escrituras que se um filho teu pedir algo, se um filho do homem pedir um pedaço de pão, não vai ter um pai que vai lhe dar um pedaço de pedra. Se um filho lhe pedir um peixe, não vai ter um pai que vai lhe dar uma serpente. E o Senhor disse que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Senhor, então eu creio que é o Espírito que está sobre a minha vida, e eu falei pela fé aquilo que brotava do meu interior. Quando eu tomei um passo de fé, porque a vida do justo é pela fé, o diabo veio lá em minha mente, como sempre ele vem. E lá na minha mente uma vozinha lá, aquela voz acusadora, falava lá na minha mente: você é um hipócrita, você não está sentindo nada, isto é da tua carne, isto é uma palavra da tua mente. Olha, você não está percebendo que isto daí é um engano do diabo, que isto não é de Deus. E eu estava firme em meu coração, eu havia buscado a Deus por tanto tempo, eu havia pedido e chorado diante do Senhor. Muitas vezes eu me sentia até complexado, falando: Senhor, será que o Senhor não me ouve? Porque eu tenho pedido e não acontece nada. Mas eu naquele dia eu estava decidido, e eu falei: eu não vou levantar desse lugar, eu vou levantar
lugar, somente deste lugar, quando eu estiver transbordando com o Espírito Santo. E eu falei para Deus: Senhor, se isto não é do Senhor, eu prefiro morrer agora, eu prefiro perder a minha voz, mas porque se eu tiver voz, eu vou falar isto que está vindo em meu coração e está enchendo a minha vida, estas palavras que eu não entendo. E eu pela fé falei. E à medida que eu criei, à medida que eu falei, à medida que eu comecei a falar aquelas línguas estranhas que eu não entendia, aí pareceu que todo o sentimento que estava esperando por mim por 1 ano e meio, 2 anos, desceu sobre a minha vida naquele dia. Eu comecei a cantar e a glorificar a Deus em línguas que eu não compreendia. Eu levantei as minhas mãos e fiquei ali cantando, e depois eu olhei no relógio, pensei que havia estado ali por alguns minutos, cantando em línguas estranhas, e havia se passado mais de 2 horas, e eu estava ali cantando e adorando ao Senhor, e chorando sozinho naquele quarto. A glória do Senhor estava ali, o meu coração estava explodindo. Eu vi naquele instante aquela palavra de Jesus que falou: do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva. Me veio aquele texto na mente, aos sedentos eu derramarei água sobre os sedentos, e derramarei torrente de água sobre a terra seca. E eu havia falado para Deus: Senhor, eu estou sedento de Ti, eu quero mais do Senhor em minha vida, eu quero mais poder para fazer a Tua obra, eu quero mais unção para pregar a Tua palavra, eu quero mais poder para ser testemunha, eu quero ser uma bênção em Tuas mãos. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, Tu sabes, eu sou tímido. Senhor, Tu sabes, eu não sei falar direito. Senhor, Tu sabes, Pai, eu jamais vou ter coragem de ir na frente de pessoas para pregar a Tua palavra. Eu preciso de um poder sobrenatural do Senhor em minha vida. E Deus naquele dia derramou sobre a minha vida, encheu o meu coração, encheu-me de ousadia, encheu-me de intrepidez, encheu-me de coragem para testemunhar do Senhor, porque este é um poder sobrenatural que vai capacitar você para ser testemunha de Jesus Cristo aqui nesta terra. Então você vai ver no livro de Atos que esta experiência mudou a história da igreja. Você vai ver que Estevão, a Bíblia diz, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Você vai ver que todos os apóstolos, desde Maria, mãe de Jesus, e todos os outros apóstolos, estavam ali no cenáculo naquele dia. Por volta de 120 pessoas. Estavam ali por 10 dias já orando, e estavam ali naquele instante, eles nem estavam orando, eles já haviam orado bastante, eles já haviam clamado a Deus, mas eles estavam assentados como vocês estão assentados. E a Bíblia diz que de repente, Deus muitas vezes faz coisas em nossas vidas de repente, muitas vezes nós nem estamos aguardando naquele exato momento, mas naquele exato momento o Senhor está pronto a derramar-se sobre as nossas vidas. Muitas vezes Deus faz algo num instante sobre nós, Deus num instante muda a nossa vida, num instante Ele muda o nosso destino, num instante Ele enche o nosso coração com sonhos e visões. De repente Deus visita o homem nunca mais vai ser a mesma pessoa, meu amado. De repente o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas e encheu os corações daquelas pessoas. Naquele dia os homens olharam para os discípulos, eles estavam falando em línguas estranhas, ninguém estava a princípio entendendo, depois começaram a entender que eles estavam glorificando a Deus. Algumas pessoas não entenderam nada, o que estava acontecendo naquele lugar, talvez pensaram, bom, isto está uma desordem, porque as pessoas todas estão orando ao mesmo tempo, mas a Bíblia diz, eles falaram uns para os outros, esses homens estão embriagados, e Pedro falou, olha, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta hora da manhã, mas estes homens estão recebendo aquilo que o profeta Joel falou um dia, eis que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, eu derramarei do meu Espírito sobre os vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. E Pedro falou para eles, esta é o cumprimento da profecia, esta é a palavra que o Senhor falou há centenas de anos atrás, está se cumprindo nesta manhã, meu amado. E esta é uma experiência para mim, esta é uma experiência para você, esta é uma experiência para a igreja, esta é uma experiência para os santos, esta é uma experiência para os filhos de Deus, esta é uma experiência para todos os cristãos. Deus não tem filhos prediletos, isto é para nós. Pedro falou, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o nosso Deus chamar, é para mim e é para você.
Então alguém pensa: olha pastor, eu só sei que eu estou cheio quando eu choro e sinto arrepios. Meu querido, nem sempre a pessoa vai chorar ou sentir arrepios. Olha pastor, eu sei que o Espírito Santo está se movendo nesta igreja porque as pessoas caem no chão. Nem sempre as pessoas vão cair no chão. Olha pastor, eu sei que o Espírito Santo está aqui porque eu vejo gente tremendo por todo lado. Meu querido, nem sempre as pessoas vão tremer. Estas experiências podem acontecer na igreja. A Bíblia mostra várias vezes experiências assim. A história da igreja está repleta de experiências assim. Isto não é antibíblico, mas você não pode colocar isto como uma regra, porque um sente de um jeito, outro sente de outro jeito. Um recebe de uma forma, outro recebe estando em outra forma. Um recebe quando está orando e outro recebe quando nem está orando, quando está sentado, quando está ouvindo a palavra.